agora também, em nome de Jesus. Paz do Senhor para a igreja, amém? Sou grata ao Senhor pelo privilégio de estar aqui nessa noite. Eu vou ler para deixar para a meditação de todos no livro de Ageu, capítulo 2, versículo 9, que diz assim: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor. Amém? Aleluia, Senhor. Estou reconstruindo meu templo. Põe a tua glória aqui. Glória que não cabe em palácios, porque foi feita para mim. Não terei beleza apenas por fora. Quero teu ouro em meu interior. Só assim verei tua glória, meu Senhor. Eu quero a glória da segunda casa, a unção da segunda casa, o poder da segunda casa. Eu quero sobre mim o ouro da segunda casa, o poder da segunda casa, porque a glória dessa casa não será passageira. Será maior que a da primeira. Aleluia. Não terei beleza apenas por fora. Quero teu ouro em meu interior. Só assim eu verei, eu quero ver a tua glória, Senhor. Eu quero a glória da segunda casa, a unção da segunda casa, o poder da segunda casa. Eu quero sobre mim o ouro da segunda casa, o mover da segunda casa, porque a glória dessa casa não será passageira. Eu sei, Senhor, será maior que a da primeira. Oh, eu creio sobre tua vida, meu irmão. Oh, receba. Aleluia, eu quero a glória da segunda casa, a unção da segunda casa, o poder da segunda casa. Eu quero sobre mim, sobre essa igreja, o ouro da segunda casa, o mover
forte, poderoso, porque a glória dessa casa não será passageira. Eu sei, Senhor, será maior que a da primeira. Oh, eu sei que será bem maior na tua vida, meu irmão, minha irmã. Oh, será bem maior a glória da segunda casa. Será bem maior que a da primeira. Agradeço a oportunidade. Graças a Deus. Que Deus abençoe. Pastor Manuel Juvenal vai estar orando. Nosso pastor vai ministrar a palavra do Senhor. Pai do Senhor, queridos, nós agora vamos colocar a boina na cabeça. Até agora nós estávamos debaixo da sombra, mas havia calor. Agora vamos colocar a boina, que é a palavra, como escudo. Estenda as mãos para cá, para Deus abençoar seu servo, para que as palavras que venham direto a nosso encontro e as nossas necessidades sejam supridas. Eterno Senhor, nós estamos na tua casa. Aqui é um lugar da dispensa, Senhor, onde nós viemos buscar, Paizinho. Não vemos a dispensa vazia. Ela tem com abundância. Onde nós vamos, Senhor, apanhamos o alimento. Faz com que a palavra venha de encontro às nossas necessidades. Usa mais uma vez como vaso. Ó Deus, nós te pedimos. Fala em o nome de Jesus. Nós queremos ouvir, Senhor. Amém, Jesus. Graças a Deus. Querida igreja, a paz do Senhor a todos. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 1, verso 12. Para nós é sempre uma alegria poder estar mais uma vez na casa do nosso Deus. É bênção do Senhor podermos estar aqui. Ainda mais depois de um final de semana recheado, né? Um final de semana de muitas bênçãos, com a mocidade aí, a mocidade nesse grande congresso da UMADESH, onde ouvimos palavras, fomos edificados, crescemos e estamos aqui na continuidade, porque não para, né, irmã Duca? Não podemos parar. Temos que continuar e aqui nós estamos hoje, mais uma vez, e é sempre um prazer, é sempre uma alegria, Zé Milton, a gente poder entrar na casa do nosso Deus. Isso é ótimo. Tiago, capítulo 1, verso 12, até o verso de número 15, diz assim a palavra de Deus. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Amém? Tome assento, queridos, em nome de Jesus. Nós estamos aí hoje finalizando esse período aí da cidade, do nosso país, né, de carnaval. Amanhã já é as cinzas, né? Quem tem cinzas, joga cinzas, né? Amanhã já é isso aí. E muitos estão aí na última noitada, arriscando tudo. Alguns estão já pensando, não conseguir nada nesse último dia, tá? Aí se lança, né? De uma maneira muito forte, e aí é que as coisas complicam mais. Os irmãos também pela TV Web, Deus abençoe vocês que estão participando,
Samuel, eu creio que está lá no México, ele sempre tem assistido a programação, o Antônio Marques e outros, né, aqui dentro do Brasil também, possa aí estar sendo abençoados juntamente com a igreja. Amados, e nós estamos, depois desse período lindo de festa, nós precisamos dar continuidade naquilo que Deus, Ele tem com a sua igreja. E nós, olhando para a palavra de Deus, buscando uma das frases bem comum nesse período mesmo do carnaval, é que a tentação diz que anda solta, né? Nesse período, né? É desse jeito. Alguns até lançam a figura do diabo com aquele espeto, né? Aquele de 3 dentes ali, faz figura, faz fantasias, e entra aí na folia, se perde, né? Pensando exatamente nesse aspecto. Mas para nós que servimos a um Deus grande e poderoso, um Deus que requer de nós responsabilidade, requer de nós adoração sincera, verdadeira, um Deus que requer de nós uma comunhão através do Espírito Santo, através da palavra de Deus. Ele tem uma orientação segura através da palavra do Senhor. O texto diz que, sendo tentado, diz aqui que ninguém sendo tentado diga que sou tentado por Deus. Deus, sou tentado, né? Ele afirma que Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Algumas vezes a gente ouviu também que alguém falou, mas lá no livro do Gênesis, no capítulo 22, no verso 1, diz que Deus tentou Abraão, né? Se você olhar lá, vai estar isso. Mas o que a gente precisa entender, e a Bíblia, nos 39 livros do Antigo Testamento, né, na sua escrita pelo hebraico, alguns pontos em aramaico, e os 27 livros do Novo Testamento no grego, nós vamos entender que algumas palavras nessa linguagem, ela vai ter algumas variações. Por exemplo, na língua portuguesa, né, nós temos Lima. Lima pode ser o quê? Um sobrenome, não é isso? Pode ser nome também, não sei. Pode ser uma fruta, não existe a laranja Lima. E também a capital do Peru, é isso? Lima. Ah? E uma ferramenta. Olha aí, para Lima, nós estamos atribuindo aqui pelo menos 4 variações para este nome. Não é isso? Também isso acontece lá no grego, no hebraico. E quando fala desta tentação, no grego, ele trata de uma palavra chamada peirasmo. Mais ou menos isso. Que ela vai falar por a prova de. É provar a fé. E aí nós vamos observar que, dentro dessa situação, vai ter provações, tentações, que elas chegam até nós, e tem aquelas que nós vamos até ela. Aí é que é o diferencial. Esse é que é o diferencial. Lá no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, quando ele fala que Deus tentou, lá é outro nome, é Nassar, que ele diz, que é testar, pôr à prova. Tanto é que a fé de Abraão foi, pastor Santana, ela foi provada ali, e ele depois é intitulado aí até como o pai da fé, né? Muitos atribuem a própria palavra ali. Quando a gente olha um exemplo de fé, olha para a fé de Abraão. Na provação do seu filho ali naquele monte, onde ele iria sacrificar o seu filho, Isaque, mas no momento certo, Deus bradou que ele não fizesse aquilo com o menino. E providenciou o cordeiro, né? Da providência ali, aquele momento para que pudesse, representando ali de uma figuração de Jesus, quando nós, condenados para o inferno, condenados, próprio Deus deu o seu Filho Jesus em favor da nossa vida, no nosso lugar, ele pagou o alto preço da cruz,
e ali se entregou por nós, e nós voltamos a ter esta comunhão e a expectativa, a esperança e a promessa da vida eterna para todos nós. Que perseverarmos até o fim. Até o fim. Então, a tentação, pode vir através de perseguições, de aflições, né? Que a vida vai produzindo na nossa caminhada. Pode vir através do mundo, através do próprio diabo, através da carne. Existem provas ou tentações com um propósito e efeito benéfico. Exatamente. Permitidas ou enviadas. Como foi lido aqui no início, bem-aventurado o varão que sofre a tentação. Então está falando aqui que há um bem-aventurado para aquele que quando for provado, né, ele terá uma recompensa. Ele terá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então, lá em Lucas 22, verso 28, o próprio Jesus, ele vai falar exatamente que vós sois o que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Jesus estava falando com os discípulos no momento em que alguém queria saber quem era o maior entre eles. E ali se levantou e Jesus, ele fala que, olha, vós sois os que têm permanecido comigo nas minhas tentações, quer dizer, nos momentos das dificuldades, nos momentos das lutas, naqueles momentos das aflições que todos nós passamos. As provações, essas tentações, irmão, ela está sujeito para todos nós. Não é por classe econômica, ou se alguém tem mais dinheiro, ou se tem menos dinheiro, não é pela cor da pele, não é pela cidade que mora. Todos nós estamos sujeitos a momentos de provações e destas tentações. Todos nós. Então, aí o que a gente vai perceber que Jesus passou por algum momento desse. Paulo, lá no Atos 20, verso 19, falando ali com aqueles obreiros em Éfeso, ele fala, servindo ao Senhor com humildade, com lágrimas e tentações e provações. Então Paulo estava relatando ali que ele serviu, mas também passou por esses momentos de provações, de lutas, de batalhas. Amados, quando nós estamos servindo a Deus, é muito bom. Mas esses momentos que surgem na nossa caminhada, não é para que a gente pare. Não é para que a gente simplesmente esqueça, falando, olha, Deus, o projeto que Ele tinha na minha vida acabou. Negativo. Certamente que passando por um momento desses, de adversidade, de prova, e estou falando aqui com várias pessoas que têm passado por isso. Que já experimentou, Rubens, este caminho da provação, da dificuldade, né? Certamente aqui nós estamos vendo uma realidade. Tiago, aqui no primeiro capítulo, verso 2, ele fala, meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, em várias provações. Aqui ela vem trazendo algumas, mostrando que há um lado benéfico, há um lado permitido, mas quando a gente vai caminhando lá atrás, a partir do livro de Mateus, ele começa a falar de um tipo de provação, de tentação, que é diferenciada. Por exemplo, Mateus 6,13 e Lucas 11,4, ele fala das provas de caráter variados, onde o crente, né, aos crentes ordenados a orar, ele fala, orar, para não serem conduzidos à tentação por forças além do seu próprio controle. Aí começa a gente ter um certo cuidado, porque lá em Mateus 26, 4:1, Jesus ele vai alertar exatamente nesse aspecto. A tentação por falta de vigilância e de oração. Quando ele diz que devemos orar para não entrar em tentação, por falta de cuidado, por falta de
domínio ou por desobediência. E é essa tentação que a gente precisa pensar um pouco. Porque é aquilo que a gente falou no início. Tem situações, irmãos, que nós que entramos. A coisa parece que está bem. E de repente, nós entramos em alguma situação e que depois que nós estamos lá, nós temos que entender que não foi Deus que, de uma forma direta, nos conduziu àquele momento daquela provação. Por isso que ele diz, orai, vigiai, né, para que não entrar em tentação. O pastor sempre citava Marcos, né, que diz que lá primeiro ele manda olhar. Olhai primeiro, né? Vigiai e orar. Então, há uma sequência. É para isso exatamente que a gente precisa entender que vigiar e orar, para que a gente não entre na tentação, que ele diz, porque a carne, o espírito está pronto, é forte, vamos dizer assim, mas a carne é fraca. Esse é o problema. Esse é o diferencial. Até que ponto nós podemos facilitar, beirar, até que ponto nós podemos confiar em nós mesmos diante de um momento, diante de uma situação que vai nos levar a uma provação. Até que ponto eu posso confiar nas minhas próprias forças? O ser humano tem tendência. Se a gente olhar, por exemplo, Sansão, em algum momento ele confiou que Deus estaria com ele como foi das outras vezes, e não estava mais. Ele não conseguiu resistir àquele momento e foi para uma provação terrível, que foi culminar na morte dele. Na morte dele para cumprir um propósito através da vida dele. Então, a prova, a tentação, ela com a intenção de conduzir, muitas das vezes, a uma má ação, a má conduta, ao erro, nós precisamos orar e vigiar, para que a gente não entre nesta tentação, para que a gente não entre por este caminho. O diabo, por exemplo, ele usou e ele usa, né, esse tipo de tentação que provoca para levar as pessoas a uma má ação, uma conduta errada, levar as pessoas ao erro. Então ele vai tentar isso, ele tentou com Jesus, lá no livro de Mateus, de Lucas, a gente vai ver naquele momento do deserto ali, ele tentou com Jesus e ele continua provocando, insinuando e levando muitas pessoas ao erro, à prática, à má conduta, por falta da vigilância, por falta da oração. Então, quando nós estamos olhando a questão de tentação, quando ele fala Deus não tenta ninguém, nesse aspecto, é verdade. Eu estou na prática do errado porque foi Deus que me tentou. Não, não foi. Não foi Deus. Não foi Deus que tentou ao ponto de nos conduzir ao mal. Deus não vai fazer isso nunca. Nunca. Deus vai conduzir um filho seu, nós que somos feitura das mãos de Deus, para o mal, para a situação errada. Não. É nós que vamos caminhando nesse aspecto. Por isso que esta palavra tentação, ela tem as suas variações. E essa, nesse sentido de Mateus 26, 4, 1, ele vai abordar exatamente esse ponto, né? Que ele vai falar exatamente sobre as tentações produzidas dentro de nós. A tentação que flui lá dentro, ela está lá dentro de cada um de nós. Ela busca uma ocasião. E se nessa ocasião ela achar algum apoio, pode produzir, e aí é o que Tiago falou lá no início. Mas cada um é tentado e atraído e engodado pela sua própria concupiscência, pelo seu controle, descontrole, pela falta de controle,
pelo engano, e depois que, havendo a concupiscência concebido, dá luz o pecado, e o pecado sendo consumado, gera a morte. Os irmãos percebem que há uma sequência aí, que há uma caminhada, que há algo assim que a gente precisa estar observando, para que a gente depois, a gente não fique questionando a Deus. Nós somos tendenciosos a querer questionar de Deus. Por que isso, Deus? Por que aquilo, Deus? Isso é natural nosso, do ser humano. Mas é preciso entender que se nossa vida de vigilância, a nossa vida de oração, ela tem sido negligenciada, nós estamos sujeitos a essas situações. Com mais facilidade, claro. Porque, de uma forma geral, nós estamos no mundo. Nós não pertencemos ao mundo. Lá em João 17, no capítulo 17, na oração sacerdotal, Jesus ele fala exatamente isso. Que nós estamos no mundo, mas não somos deste mundo. Então, se nós estamos nesse mundo, nós estamos sujeitos a essas situações que aí está acontecendo. Mas cabe a nós entender isso, irmãos. Cabe a nós, como igreja, entender isso. Nós somos um povo diferenciado. Não tem jeito. Não tem jeito de nós falarmos, olha, nós estamos na vala comum do mundo. Não. Para entrar no céu, não tem jeito de ser da vala comum. Para ir para o céu, irmãos, tem que ter uma diferença em nós. Para ir para o céu, precisa haver realmente algo diferente em nossas vidas. E algo que venha agradar o coração de Deus. Não é agradar a nós mesmos, que às vezes tem coisa que nós vamos fazer que não agrada a nós. Tem situações que nós não vamos estar satisfeitos, não vamos estar alegres, porque são campos de batalha que nós vamos estar enfrentando. Por exemplo, nós estamos aqui na primeira segunda-feira do mês, orando o dia todo. Agora, isso é fácil, irmãos? Não é fácil não, irmãos. Isso não é simples, porque nós estamos em um campo de batalha. Nós entramos numa seara de batalha pesada. Quando você passa, o dia que você tira um dia de separação, fala, hoje eu vou me esconder, hoje eu vou buscar de Deus, hoje eu vou meditar, vou ler a palavra, não vou comer nada, vou ficar aqui escondido um pouco. Você acha que é fácil isso? Não, irmãos. Por isso que nós, como povo de Deus, nós, como filhos de Deus, nós precisamos entender isso, que a nossa vida, ela é diferenciada no Senhor Jesus. No Senhor Jesus. Eu gostei muito quando o bispo Douglas falou aquilo domingo, foi pela manhã que ele falou, que nós somos chamados para ser filhos. Eu gostei muito daquilo, interessante. Né? Fomos chamados para ser filhos, não é isso? João 1,12, que diz, a tantos quantos foram chamados, não é isso? Foram dados o direito de ser chamados filhos. Nós fomos, irmãos. E os anjos, eles são ministradores, são servos ministradores. O interessante é que o anjo pecou uma vez e já desceu sem escala e já perdeu a salvação. Agora nós, irmãos, quantas vezes a gente peca e não fomos ainda para o inferno? Como filhos. Porque Deus é o Pai, irmãos. Ele sabe que filho às vezes dá cabeçada mesmo. Ele sabe que nós como filho às vezes erramos, falhamos. Mas Ele não pega a gente pela mão e joga lá no inferno de uma vez, não. Não. Por isso a diferença do amor de Deus sobre nós, irmãos. Por isso esse grande amor que não tem uma explicação. Alguém falar, eu quero explicar o amor de Deus, ninguém consegue explicar o amor de Deus. Esta graça que nós estamos vivendo. Ninguém tem uma explicação para isso, irmãos. Ah, mas fulano não está valendo nada, pastor. E como é que Jesus está abençoando ele? Meu filho, é problema dele e Jesus. Eu sei lá por quê. O que é que Jesus viu nele?
Talvez eu não vi, mas Jesus viu. E acabou. Quem somos nós para questionar as ações de Deus? A onipotência de Deus, o Todo-Poderoso. Nós não podemos, amados. Por isso que Ele nos trata como um filho. Filho tem liberdade. Ele chega na casa do pai, ele tem liberdade. Tem ou não tem, pastor Manuel? Tem. Ele não pede nada. Ele chega, abre geladeira, ele sobe na cama, ele desce, ele pula, ele deita. Porque é filho. Acabou. E o pai e a mãe só olham e falam, fazer o quê? Exatamente. O servo não. O servo, ele não chega com essa liberdade. Ele não tem essa liberdade, essa intimidade com o pai. Por isso que nós precisamos valorizar isso. Quando a tentação, quando aquela tentação que vem por falta da vigilância, por falta da oração bater na porta, é preciso pensar duas vezes antes de dar vazão à concupiscência, antes de dar vazão ao pecado que está batendo na porta, para que a gente não caia, e quando cai a queda é feia, irmãos. É feio. O negócio é feio mesmo, é estreito. Mas nós estamos, segundo Mateus, essa tentação, ela é um conflito, irmãos, com o poder do mal. Ela não pode simplesmente justificar o pecado. Pastor, eu pequei porque as forças do mal me pegou. Por isso que eu estou no pecado. Não. Só isso não justifica. Porque lá na frente, nós vamos ver aqui no final da mensagem, que Deus dá um escape. Que não venha prova nenhuma sobre nós, né, que a gente não possa suportar. Deus tem um escape, irmãos. Tem um escape de Deus para nossas vidas. Então, segundo Mateus 26, 4:1, quando nós somos tentados, quando falta vigilância, oração, descuido, toma conta de tudo, a desobediência predomina. Então, o que vai acontecer se nós levarmos uma vida desta maneira? Uma vida de desobediência, uma vida sem oração, sem vigilância, uma vida descuidada. Certamente, uma pessoa que leva uma vida desse jeito, a vida cristã dela é uma vida muito frágil, irmãos. É uma vida de muita fragilidade. Qualquer coisa, a pessoa já é atingida. Porque falta exatamente essa base, essa estrutura. Então nós precisamos entender que a vigilância, esse momento, Davi, por exemplo, ele foi pego no momento da ociosidade dele. No momento que ele estava, o exército em guerra, tinha uma batalha acontecendo, e o Davi, aquele rei abençoado, naquele momento ele parece que alguém diz aí que é os 5 minutos de bobeira que alguém dá, né? Não sei nem chega a 5, né? É um momento, é uma coisa rápida, que a pessoa cochila, pecou. Descuidou, pecou. Então, naquele momento que Davi, no seu palácio, lá no seu pátio, olhando de um lado para o outro, Marcos, de repente ele vislumbra. Lá está uma mulher, certamente muito bonita, que a Bíblia dá um destaque para isso. E ali, na sua ociosidade, na falta da vigilância, na falta que aconteceu, pastor, mas nós estamos julgando ele? Não, não estamos julgando. Nós não estamos julgando. É o relato bíblico. É o que a Bíblia mostra. Porque a verdade é essa, foi o que a Bíblia destacou. Então, naquele momento, ele foi pego. Ele foi engordado pela concupiscência e ela foi gerando o pecado. E o pecado certamente gerou a morte espiritual daquele homem. Foi preciso ser despertado pelo profeta Natã.
Porque o pior, quando a pessoa está no pecado, irmãos, e que ela adormece no pecado. Ela fica no pecado, ela dorme no pecado, amanhece no pecado, ela almoça no pecado, janta no pecado, vem na igreja no pecado. É preciso Deus sacudir e falar: meu filho, minha filha, acorda para que você não vá para o inferno. Acorda. Porque a pessoa está adormecida. A vida no pecado vai levando, vai se tornando comum. Eu meditando nessa palavra e de repente eu fui lá numa outra mensagem que Deus começou a botar na minha cabeça, e eu fiquei pensando naquele homem Uzá, filho de Aminadab, 20 anos, a arca dentro da sua casa, dentro do seu arraial, no meio do seu povo, 20 anos, e eu fiquei pensando, na casa de Obed-Edom, foi 3 meses, né? E o cabra foi abençoado, a Bíblia deu um destaque que 3 meses ele foi abençoado muito. E eu fiquei pensando exatamente nisso, irmãos. Marcos, 20 anos, será que Uzá, ele não costumou com a arca, com a presença de Deus, e começou as coisas se tornarem rotineiras? Eu vou para a igreja porque hoje é domingo, hoje é terça. Eu vou cantar esse hino porque todo mundo canta, está aqui na harpa. E a gente vai esquecendo a essência verdadeira, qual é a motivação que nos traz à casa de Deus. Qual é a motivação que faz com que a gente cante ao Senhor. Qual é a motivação verdadeira que a gente possa desfrutar da presença de Deus. 20 anos, quem sabe Uzá, acostumou. Para lá e para cá, a arca está lá. Para lá e para cá, está passando, e vai indo, e daqui a pouco a arca se tornou algo comum. Deus, irmãos, a sua presença em nossas vidas não é para ser algo comum sobre nós. Tem que ser algo impactante. Tem que ser algo forte nas nossas vidas. Nós temos que ter a reverência quando fala de Deus. Nós temos que ter o temor, que é o princípio da sabedoria, quando nós estamos falando deste Deus grande. Ele não pode se tornar comum. Quem sabe, algumas vezes, lá na intimidade, dentro, onde ficava essa arca, quem sabe Uzá, quantas vezes Uzá chegou e pôs a mão, mexeu para lá e para cá, Derivaldo. Costumou, é a arca de Deus? Não. Aí tá, tranquilo. E foi se passando 20 anos. E nada de bênção sobre aquela casa. Até o dia que resolvem tirar a arca. E vão levando, prepara aquela festa. Uma festa tremenda. Porque agora iriam levar a arca de Deus. Mas, irmãos, nós não podemos costumar com essa presença de Deus de maneira vulgar. De maneira vulgar que eu falo, não é que Deus é vulgar, mas a maneira como o mundo quer tratar Deus. Um apresentador aí falava, o cara lá de cima, que conversa é essa, irmãos? O cara lá de cima? Que falta de respeito, né? O tal do Cazuza, lá no Canecão, no Rio. Eu passando lá em frente uma vez, fiquei lembrando disso. Falei, meu Deus, aquele maluco fez isso aqui. Trago de maconha e joga para cima e fala, é para ti, Jesus. Recebe aí. Olha o histórico dessas vidas, irmãos. Que as pessoas aí fora que tentam levar Deus como sendo algo comum, vulgar, sem reverência, sem temor, esquecendo-se que Ele é Deus e Ele continua sendo Deus. Como Uzá, certamente costumou com aquela arca para lá e para cá. Quando vai a arca que os bois bambeiam ali, a arca parece que vai cair, ele chega e põe a mão. Irmãos, acabou as oportunidades para usar. Naquele momento ele é fulminado. Encerrou para usar. Às vezes, nós estamos assim, irmãos.
nós estamos abusando da graça de Deus. Às vezes nós estamos abusando da graça de Deus. Hoje é assim, nós estamos no período da graça, pastor. Relaxa. Negativo, irmãos. O Deus verdadeiro, poderoso, o Deus que veio sobre o juízo na vida de Uzá, como veio na vida da mulher de Ló, ele continua sendo Deus da mesma forma, irmãos. Do mesmo jeito é aquele Deus. Nós é que temos mudado. Nós é que temos apresentado um tipo de culto, querendo apresentar a Deus um tipo de culto diferente, confundindo Deus. O mundo aí fora, ele está assim. E as tentações que o mundo vai desenhando lá fora, né, pelo lado ruim, às vezes quer entrar dentro da igreja tranquilamente, como se nada. E alguns talvez não percebem isso e se deixam, por falta da vigilância, por falta da oração, da palavra de Deus, e eles são tragados, eles são engodados, eles são levados ao pecado exatamente por esse aspecto que Mateus traz. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Era essa a recomendação. Essa responsabilidade, Jesus falou, é de vocês, os discípulos, para todos ali naquele sermão. Essa responsabilidade é de vocês, de orar, vigiar, viver essa vida de comunhão, é nossa. Essa responsabilidade ele passou para nós. Agora, quando você está passando por um momento de prova, que foi o Senhor Deus permitiu, que foi Ele que fez com que isso tivesse acontecido, então fique tranquilo, porque Deus não vai te deixar nessa situação. Deus não vai deixar que você permaneça nessa situação. Pode ter certeza, se veio da parte de Deus para apurar o teu caráter, a tua fé, para afinar o seu entendimento, como ele fez lá com Abraão. Abraão, eu vou testar agora se tu realmente, a tua fé, para que você possa entregar o seu filho Isaque. Mas não é só por isso, irmão. Porque algum tempo atrás, o próprio Abraão, Rubens, ele entregou o outro filho dele ao deserto com a mãe. Ele pegou o filho dele, né, Ismael e Agar, é isso? E falou, vão, toma aqui, eu acho que foi uma água, não sei se teve um pão, alguma coisa, mas vocês vão por esse caminho do deserto. Sigam o caminho de vocês. Espera aí, é uma mãe e um garoto. Então, se ele teve a fé naquele momento para confiar que aquele garoto e aquela mãe seria cuidado por Deus no deserto, com todas as dificuldades, ele tinha que provar agora a fé dele com outro filho dele, lá, entregando o filho lá no monte ao Senhor. A fé dele tinha que também alcançar agora aquele menino, aquele ato. E ali foi difícil, certamente. Mas Abraão chegou e falou, olha, vocês vão ficar aqui com os servos que ali estavam, cuidando dos animais, jumentos, essas coisas, e eu e o garoto vamos adorar o Senhor. E nós vamos, e vamos voltar. A fé de Abraão realmente estava acesa. E Deus se agradou que ele seguiu todo o ritual. Ao ponto do garoto perguntar, olha, a madeira está ali e tal, mas cadê o cordeiro? Onde é que está o animal? E aí, Deus proverá para si o cordeiro. Deus proverá para si o cordeiro. Aleluia! Quem vê a provisão de Deus, irmãos, é aquele que vai até o fim. E lá no fim, Deus vai prover o cordeiro dele para a situação que você está vivendo. Vai até o fim.
Não desista. Se você está numa prova que Deus te permitiu que você entrasse, descansa no Senhor, confia nele, porque ele tem o cordeiro da provisão para a tua vida. Aleluia! Por isso que aqui ele foi testado, essa fé de Abraão aqui em Gênesis 22. Mas nós vimos também que Judas, por exemplo, consequência daquele ato, daquilo ali. Então, por que nós somos tentados, irmão? Por que nós somos provados? Primeiro, irmãos, porque quantos são os personagens bíblicos que passaram por esses momentos? Desde Jesus e tantos outros passaram por momentos de provas. Será que nós somos melhores para não passar por nenhum momento de provas? De maneira nenhuma, né? Somos, que Severino? Ser orientado com relação a isso. Porque senão vai ser igual aquele que ouve a palavra e ela simplesmente é tirada. O inimigo tira, como diz lá na parábola do semeador. Quando vem a provação, quando vem a luta, ele tira e a pessoa desiste e volta para as práticas que ele vivia antes. Então nós somos tentados por essas coisas. Onde é que nós vamos e podemos ser tentados? Cada um de nós, irmãos, cada um de nós sabe, conhece as fraquezas, os medos e as tentações. Cada um de nós. Talvez a sua tentação, o seu momento de provação, de tentação no aspecto da influência lá, das concupiscências do mundo, o que você pode ser tentado não é o que o outro irmão seja também. Então, cada um conhece o seu lugar da tentação. Cada um. Então, se você já conhece, então já está mais fácil. Já está mais fácil. Quando a coisa começar a desenhar, opa, deixa eu sair de perto, porque eu sei que esse lugar eu sou fraco. Você está lá, aí no trabalho, não sei aonde, a turma começa, nós vamos tomar aqui um vinhozinho, um copinho de vinho não faz mal. A Bíblia teve gente que bebeu e até recomenda. Né? Mas se você sabe que aquele lugar ali é o seu da tentação, meu amigo, tira o pezinho, com licença, sai de perto, porque se você tomar o primeiro gole, tu quer o segundo, tu quer o terceiro, daqui a pouco você está chamando Jesus de Genésio. E se perde. E depois, para você voltar de novo, não sabe nem se volta. É desse jeito, irmãos. Então, cada um de nós sabemos. Ah, pastor, meu problema é que eu não posso ver uma barra de uma saia. E lá no serviço, tem vezes que eu chego, já encosta uma colega de serviço, encosta outra, não sei o quê, ou então um colega de serviço chega perto de mim. Então, meu amigo, redobra a atenção. Redobra a atenção. Porque é nesse momento, porque se o diabo já sabe que aquele lugar é o lugar da tua tentação, é lá que ele vai investir para te derrubar. É exatamente lá, irmão. É exatamente no ponto. A astúcia do inimigo é para isso. O planejamento dele é esse. Ele vai trabalhar exatamente para atingir na tentação aquela pessoa. Né? A pessoa às vezes é descontrole financeiro. Não pode passar perto de uma loja que parece ter um imã que puxa ele para dentro. Aí vai cartão de crédito, vai cheque pré-datado, vai dinheiro emprestado, vai tudo. Quando pensa a pessoa não tem salário, está na dívida, está tudo. Porque ela tem um descontrole, é tentada nessa área. Então, vigia. Vai para o shopping, evita. Quando for, vai com alguém já que te controla, né? Vai com alguém para te cutucar, fala, não entre não, rapaz. Porque assim, só assim, né? Porque senão é difícil. É difícil, irmãos. Porque depois que o problema está, já era. O cartão estourado, tudo arrebentado. Aí isso aí gera problema, desconforto na família, no casal, dentro de casa, aí pronto.
E o inimigo pulando de alegria, né? Saltando de alegria porque jogou um problema, induziu, ele provocou, ele insinuou e a pessoa caiu naquela rede. Então nós sabemos exatamente o lugar que nós somos tentados. Somos. Se nós sabemos, então nós temos que fazer o quê? Ter cuidado. Como eu falei, Davi foi tentado dentro da sua própria casa lá. Foi tentado. Então, as tentações, elas podem estar no trabalho, na escola, na igreja, né? Ela pode estar em qualquer lugar, no namoro descontrolado. O cara vai namorar, mas se cochilar, ele ficar sozinho, ele quer aprontar, ele já quer pôr a mão lá onde não deve. Então não vá ficar sozinho no escuro, não namore sozinho. Tem que se cuidar, porque senão vai atravessar o tom. E quando chegar, o casamento já não tem mais, a graça já foi. É a realidade, irmãos. Então, nós precisamos entender isso, que a tentação que Jesus falou, vigiai e orai, para que não entres em tentação. Então, a responsabilidade de orar, de vigiar, ele falou, é com vocês. Discípulos, igreja, é com vocês. Agora, se vier uma tentação de alguma situação que eu permitir, deixa comigo que eu vou sustentar e vou ter o recurso e o escape, pode ficar tranquilo. Aí é com Deus. Aí é com Ele. Por isso que a gente precisa entender isso, irmão. Então, nós podemos ser tentados de várias maneiras. Quando não vigiamos, quando não oramos, somos tentados nas propostas do ganho fácil. Somos tentados, irmãos, pela busca do sucesso, da fama, a qualquer preço, né? Através de mentira. Muitos são levados a pisar outros. Ah, eu quero crescer, mas não estou nem aí. Vou caminhar por cima das pessoas, mas eu quero chegar lá bem grande na frente. Isso aí é obra, palha, feno, madeira. Vai ser queimada. Obras de ostentação humana. Não tem ouro, não tem prata nisso. Não vai permanecer. Não permanece, irmãos. Esse tipo de obra. Obra simplesmente de aparência humana. Agora, para a gente finalizar, lembre-se aquilo que eu tinha falado. 1 Coríntios 10, 13. Quem pode ler, irmãos, esse versículo, por favor? Leia em nome de Jesus. E a chuva chegou. Hein, Cláudio? Agora, quem está com uma plantação boa aí nessa chuva agora, dá uma olhada boa, né? Hein, Leal? Alguém achou aí? Pois não, Marcos. Oh, glória a Deus. Isso é que é Deus, irmãos. Isso é que é Deus. Ele fala exatamente, não veio sobre vós tentação senão humana. Para o quê? Ele diz, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, ele dá o escape. Ele tem um escape para nossos momentos de aflição, nosso momento de batalha, nosso momento de luta. Deus tem sempre o escape, irmãos. Descansa no Senhor, creia. Creia simplesmente que Ele tem tudo no seu controle. Deus não tem nada fora do controle de Deus, nada. Às vezes pode pensar, mas está meio assim, está meio... Não está nada. Tudo está no controle de Deus. Tudo está no controle de Deus. Aleluia. Por isso, irmãos, que nós temos que lembrar disso. Quando você estiver passando por aquele momento difícil, entrou na tentação, foi Deus, ou se não foi,
eu entrei, quebrei a cara. Então lembre que mesmo lá, você com a cara quebrada, Deus, Ele não vai te abandonar naquela condição. Se você se voltar para Ele, com um coração sincero, com um coração quebrantado, contrito, Deus não desprezará. É preciso se voltar para Deus. Então, precisamos entender isso, para que a gente vencer as tentações, tenha uma vida consagrada a Deus, pela oração, pelo jejum e vigiando todo o tempo. Faça uso constante da palavra de Deus. A Bíblia, irmãos, é para ser lida e vivida. Para nós, estamos numa campanha de leitura da Bíblia Sagrada. Pode olhar quantos de nós ainda não conseguimos ler nada. A leitura de manhã aqui, de 8 às 9, começou no Novo Testamento, já atravessou o Êxodo, já está saindo lá do outro lado. Querendo ou não, é uma leitura simples, mas nós precisamos desse devocional de ter a porção do dia através da palavra de Deus. De meditar, é responsabilidade nossa. O anjo não vai vir abrir a Bíblia e mostrar, olha, leia aqui hoje. Não, é nós mesmos, irmãos. Precisamos ter essa vida de compromisso com a palavra de Deus. Resista ao diabo. Tiago 4, 7, 8 diz, resista, achegai-vos a Deus, né? E ele se chegará a vós. Resista ao diabo. O diabo dá um sorriso, acena assim, o cabo se derrete todo. Não pode. Tem que fechar a cara para o capeta também, irmãos. Né? Fecha a cara para o diabo e fala, aqui não. A minha vida pertence a Cristo. Não é qualquer proposta que o diabo vai colocar diante de mim, diante de nós, que nós vamos simplesmente falar, eu aceito. Não podemos aceitar, irmãos. Resista ao diabo. Não seja dominado pelas concupiscências dos olhos. Os olhos querem ver tudo, irmãos. Os olhos querem enxergar longe demais. A concupiscência da carne, né? Os desejos descontrolados que surgem. Tenha propósito no coração de não se contaminar com as iguarias, com os pratos que o mundo coloca diante de nós. Como Daniel. Daniel propôs no seu coração não se contaminar. Cabra macho, irmãos. Diante de uma situação daquela, ele foi macho. Um garoto, mas ele segurou firme o propósito de não se contaminar e levar a vida dele. Alguém pode falar, pastor, mas vão me chamar de quadrado, não sei de quê. Deixa chamar, irmãos. Não se preocupe não, que o que é mais bonito é Deus chamar o nosso nome. É o que Deus olha para nós e vê em nós. Não é o que o mundo vai falar, não é o que as pessoas vão falar, não é o que a família, não. É o que Deus está falando e olhando em nós. Aleluia! Se entregue a uma vida de adoração, fidelidade a Deus. Faça tudo para honrar esse Deus maravilhoso. Amém, queridos? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Nunca esqueça disso. Não venha sobre nós nenhuma tentação, nenhuma provação que venha fazer com que a gente não tenha força para vencer esse momento. Por isso não importa o momento que você está vivendo hoje. O importante é que a tua vida está segura em Deus. O importante é que essa situação que você talvez está vivenciando hoje, de algum problema, alguma situação que surgiu e que tem que ser administrada. Ela não pode ser descartada, não pode simplesmente falar, não, deixa para lá, não. Administre, encare a realidade. Porque Deus está no controle da sua vida, está no controle das nossas vidas. Deus continua nos amando, irmãos. Deus continua nos amando de maneira especial. Não vamos abandonar a nossa fé por nada. Não vamos abrir mão daquilo que Deus tem entregado nas nossas mãos. A salvação em Cristo Jesus. Vamos cuidar bem dessa preciosidade. Nós vamos orar nesta hora. Se você quiser sair do seu lugar
e receber a oração, fala, pastor, eu estou passando por um momento difícil. Não precisa nem falar o que é, mas Deus sabe, Deus já sabe. Deus já sabe o que é que você precisa. Sai do teu lugar e vem aqui à frente em nome de Jesus. Confia no Senhor. Continua orando, faça isso, não desista da oração. Não desista de apresentar o teu problema diante de Deus. Ah, mas Deus já sabe, pastor, eu já tenho falado com Ele, mas continue. Não abra mão de falar com Deus todo dia. Não abra mão de expor para Ele o teu coração. Falar, Senhor, eu estou aqui na tua dependência. Eu estou aqui porque eu dependo de Ti totalmente. É isso que Deus quer, irmãos, para nós. É isso que Deus quer nos abençoar. É isso que Deus quer que a gente entenda. Que não é a tentação, não é a provação que vai fazer com que a gente perca esta alegria de poder estar na casa de Deus. De poder servir a esse Deus maravilhoso. Coloca a mão no teu coração aí agora, isso. Eu peço aos pastores que possam ajudar aqui. Põe as mãos sobre os irmãos que vieram aqui à frente, que precisa receber agora a ministração de Deus. Coloca esta causa agora diante do Senhor. Aquilo que está afligindo o teu coração. Que Deus, Ele já está entrando com a resposta e a providência para a tua vida nesta noite. Você não saiu da tua casa em vão hoje, não. Você veio para a casa de Deus porque você falou para Deus que precisava ouvir uma palavra ao teu coração. E Deus falou ao teu coração nesta noite. Descansa no Senhor, creia nele. Não desista, aleluia, daquilo que Deus te entregou nas tuas mãos. Não desista daquilo que Deus te presenteou, porque o diabo tenta tirar, mas Deus é muito mais. Deus é poderoso para abençoar a tua vida, as nossas vidas nesta noite. Creia somente que Deus, Ele estará ministrando sobre a tua vida. Nós vamos orar, nós vamos clamar a este Deus poderoso. Nós vamos crer agora, Deus, Deus, Deus. Raba, xaramá, reibicaia, xiribicou, xiribica. Deus grande. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. Pai, nós estamos aqui como igreja nesta hora. A Tua palavra, Deus, foi ministrada. A Tua palavra, Deus, foi pregada nesta noite. Naquilo, ó Deus, que Tu tem falado ao coração da Tua igreja. Senhor, não deixa que este pai de família, não deixa que essa mãe de família, que este jovem, que esta criança, ó Deus, que cada vida que veio, Senhor, receber de Ti, neste momento de luta, neste momento de aflição, ó Deus, traz uma resposta ao coração do Teu filho nesta noite, a Tua filha nesta noite, Deus. Fala de maneira especial, Senhor. Deus, fala no coração dele, que ele possa entender que o Senhor o ama, que o Senhor guarda ele de todo mal, Senhor. Que o Senhor guarda a vida dos teus filhos. Deus, abençoa a tua igreja. Dê uma noite de paz, Senhor, a todos nós. Deus, livra do mal, das tentações, das provocações mundanas, daquilo que o inimigo tem tentado tirar das nossas vidas, Senhor. A salvação eterna, a alegria de te servir, Senhor. Nós pedimos, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você que quer reconciliar com o Senhor, vem aqui à frente, fica aqui pertinho. Você que quer entregar sua vida a Jesus, fica aqui agora. Graças a Deus. Quer reconciliar com o Senhor, quer entregar sua vida a Jesus? Pode ficar aqui, irmãs. Quem quiser, entrega a tua vida ao Senhor agora. Saiba que Deus tem um tempo novo na vida de vocês. Saiba que Deus tem um momento novo para que vocês possam viver. Que vocês possam entregar sua vida a cada dia ao Senhor. Confiar no Senhor. Saber que Ele é o provedor, que Ele pode cuidar. Não há batalha perdida para o nosso Deus. Não há dificuldade que Deus não possa realizar e mudar o quadro.
Por isso que você veio nesta noite à casa de Deus. Porque você queria ouvir Deus falar ao teu coração. E Deus falou de maneira forte. Por isso que Deus vai mudar o quadro da tua vida. Essa situação não vai ser mais a mesma. Oh, aleluia, mais uma vida chegando aqui. Aleluia, aleluia. Rai, xarabacai. Rai, micai, tiribicoura. Imicoa. Aleluia, aleluia. Deus é poderoso, irmãos, Deus é poderoso. Ele sabe cuidar das nossas vidas. Ele sabe cuidar da nossa família. Ele sabe cuidar de cada um de nós. Por isso que Ele nos trouxe aqui nesta noite. Foi para nos abençoar. Foi para ministrar em nossas vidas nesta noite para a glória do Senhor Jesus. Por isso nós abençoamos em nome de Jesus. Pastor Pedro vai estar orando e abençoando e encerrando. Glória a Deus. Pai, toma estas vidas nas tuas mãos, Senhor. Tu és o Deus que salva, que cura e que liberta. E que traz o homem a reconciliar contigo, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, aqueles que não participaram da ceia, sentem aqui, por favor. Os irmãos lá da nossa lanchonete ali atrás mandam avisar que tem um lanche gostoso para cada um. E também haverá o evangelismo lá na Papuda. Você que vem, venha no horário e haverá lá. Glória a Deus. Quantos irmãos estão voltando? 7, 7h30, né? Mesmo horário de sempre. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos estar agora orando. E eu peço, pastor Derival, se tem vontade de passar para ele dar a bênção apostólica aqui nesta noite. Me lembrei nessa palavra do pastor Penha. Pastor Manuelzinho conheceu muito. Ele dizia que o diabo só tem uma cunha e uma marreta, né? Para trabalhar na vida da pessoa. Ele acha uma brecha, coloca a cunha. Aí de vez em quando ele passa e acha e dá uma marretada e vai embora. Vai embora. De repente ele volta de novo e dá outra marretada. Então, pastor Derival, eu vou estar orando e você impetrando a bênção apostólica. Amado e soberano Deus, graças te damos por essa palavra, Senhor, tão forte aos nossos corações. Por essa palavra tão poderosa, Senhor, que nos ensina, Senhor, a nos desviar do mal. Nos ensina, Senhor, a usar os sinais. Ó Deus, a luz amarela e a luz vermelha para não cair em tentação. Pai, toma cada um de nós nas tuas mãos e guarda aqueles, Senhor, que já estão próximo ao abismo. Segura-o com a tua mão forte e não deixa cair. É o que eu te peço nesta noite, em nome de Jesus. A graça do nosso Senhor e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja conosco. Amém. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus.